para que o homem o conhecesse, o adorasse, o reverenciasse, fosse feliz em tudo, em tudo. Mas quem tá prejudicando a nós mesmos somos nós mesmos, seres humanos. Eu, numa casa, uma pessoa me perguntou quando viu a guerra de Israel. Ah, mas por que Deus... Eu falei, quem disse que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Oxe, Deus criou a terra, criou o mundo, colocou o homem, sejam felizes. Ele não mandou ninguém passar fome. Quem está fazendo as pessoas passarem fome são os governos. É o governo humano. É a mão humana que está trazendo tudo isso. Aí a pessoa parou. Porque as pessoas acham que Deus é obrigado a parar a guerra. Ué, não foi nem ele que começou. Ele para aquilo que ele começa, mas a guerra não foi ele, não. Tá certo? Vamos lá, agora do 9 ao 19. E os reis da terra que fornicaram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Prestou atenção nesse 11, irmão? Por que eles estão chorando? É pela destruição ou porque estão perdendo o seu lucro? Isso é porque eles são amiguinhos, hein? Eles são companheirinhos, né? Então, mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, pérolas, linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, ferro, mármore, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas e cavalos, e carros e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as achará. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai daquela grande cidade, que estava vestido de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça de seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolado. Irmãos, eu tinha muita informação para dar aqui, eu acabei nem colocando. Para vocês, era para vocês terem uma ideia do absurdo que Nero, que Cleópatra, o absurdo de ostentação, o quanto eles gastavam com besteira. Era milhões, milhões, milhões a seu bel prazer. Eles chegavam a diluir a pérola para beber. Sabe o que é isso? Olha a ostentação. Então, o lamento aí desses reis, dos mercadores, ele tem que ser lido junto com a elegia a Tiro, que se encontra em Ezequiel 26 e 27, que tem muita coisa em comum entre essas duas passagens. Então, a lamentação dos mercadores é totalmente egoísta. Toda a tristeza que ela tem a ver com o mercado que eles perderam. É significativo aí que esses reis aí, como os comerciantes, olhassem de longe. Eles não estiram sua mão para ajudar a Roma em sua última agonia. Nunca estiveram ligados a elas por laço de amor. A única razão da relação com ela era o luxo que Roma consumia.
e a oportunidade de fazer lucro que isto significava para eles. É o cachorro latindo aqui, irmão. É difícil. A primeira lamentação foi a dos reis. A segunda, a dos mercadores. Agora nós temos aí a lamentação dos armadores e capitães de navios. João parece que ele está se inspirando aí na descrição de Ezequiel, quando foi falado sobre a queda de Tiro. Ezequiel 27, 28 e 30 diz assim: ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes. E todos os que pegam no remo, os marinheiros, e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as cabeças, e na cinza se revolverão. É muito natural que os donos dessas frotas aí, os capitães dessas naves, seus marinheiros, lamentassem essa destruição aí de Roma. Mesmo porque, ao desaparecer a cidade, eles perderiam seus trabalhos. Algo muito patético aqui, nessas lamentações, porque o pranto não é por Roma, nem é uma tristeza genuína pela desgraça de uma pessoa qualquer. Cada um desses lamentos aí é pelo que estão perdendo. Não sente pena pela sorte de Roma, mas sim à medida em que são afetados e prejudicados. Uma das leis da vida é que se colocamos nossa felicidade nas coisas materiais, o nosso olhar na acumulação das riquezas e no luxo de ouro, prata, de carros e motos, né, chiques, a gente vai perder de vista o mais importante que a vida pode oferecer para a gente. E o que a vida pode oferecer para a gente? A oportunidade de amar e ser amados. A amizade, a camaradagem de nossos semelhantes. Se a gente pensa somente no que a gente pode tirar dos outros, eles também só pensarão no que podem tirar de nós. Adorar as coisas e a gente se desentender das pessoas ou considerar as pessoas como coisas que a gente pode usar, vai nos levar à maior de todas as tragédias. Então o desespero dos ímpios que colocaram sua confiança na riqueza, nos prazeres do mundo, posto que os homens ímpios colocam toda a sua esperança nas riquezas e prazeres desta vida. Quando o mundo e as coisas que há no mundo passarem, eles perecerão juntos. Vão perecer junto com o mundo. A única coisa que vai restar a eles é um doloroso lamento. É o ai. Ai. Vai ser um terrível gemido de dor. Apocalipse 18, 20 a 24. Agora é interessante. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz dos arpistas e dos músicos, flautistas e dos trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E a luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. É doído, né? Mas a cobrança vem. Quando a gente para pensar aí que mais de 25 milhões de pessoas morreram
debaixo da capa de apenas uma religião. Porque quem conhece as cruzadas, quem realmente conhece a história, sabe que a cruzada não tinha nada de coisa santa, não. Ali tinha de assassinato, de chacina, de dizimação. Era isso que tinha as cruzadas. Ela não tinha nada de guerra santa, não. Nada. E hoje a gente vê se levantar aí religiões que se levantam de uma maneira bestial, né? Que se tornaram, como a gente conhece hoje, terroristas. Os caras matam sem dó, sem pena, sem piedade, porque lá quando eles morrerem, eles terão lá no paraíso dele 70 virgens, rios de iogurte e aquela baboseira toda. A gente vê que é um tipo de religião que a pessoa se apegou numa coisa tão difícil de aceitar. Quando a gente confronta, pega a palavra de Deus, que é tão simples, não conseguem aceitar. Mas aí aceitar, você vai ter aí 1000 virgens, pode matar, aí que se te matar, você vai ter 1000 virgens para... É um absurdo. É algo assim terrível de se acreditar. Então essa Babilônia, esse sistema do mundo que agora abrange tudo, esse sistema que se embriagou com o sangue dos santos, agora ela estará completamente desamparada. A justiça de Deus foi vindicada. Agora a Babilônia cai, chora. Não tem mais música lá, não tem mais alegria lá, mas a igreja do Senhor canta. E este canto da igreja do Senhor, ele não é uma celebração como um grito da vingança pessoal. Não. Mas é alegria pelo justo julgamento de Deus. Pode falar, pastor. O senhor está falando aí da Babilônia, né? Mas o Império Romano, pastor, você vê, o Império Romano, o Império Babilônico, ele foi destruído, né? Como a Bíblia fala, que não existirá mais. Mas você vê que o Império Romano habita até hoje. Sim. E muito forte. Em outra forma, né? Nossa, muito forte. Enquanto esse Império Romano matou muita gente, matou muitos santos, né, pastor? Matou demais. E ainda continua com a prostituição, né, dos ídolos, né? Porque é grande. Sim. Lá em Roma. Os ídolos lá é terrível, mas continua, né, pastor? Continua. E muito forte. Muito forte. Pastor, para o senhor ter ideia, eu já vi crente carregando o ídolo na carteira. Né? É complicado. A sua voz falhou, pastor. Torna-se uma prostituição. Tá. Sim, é prostituição. É um adultério espiritual. Prostituição espiritual, não tem como correr disso. Tá? Então, a Babilônia, ela cairá esse sistema, não vai se levantar mais. Depois da morte vem o juízo, e depois do juízo vem o quê? Condenação eterna. A Babilônia, então, se torna um lugar onde todas as coisas boas não existirão, estarão ausentes. Não tem música. Ezequiel 26:13 fala sobre isso, ó. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. Não tem arte criadora, não tem suprimento. No passado, Babilônia era aí o mercado do mundo. Agora será um deserto. Não tem luz. Deus é luz. Condenação eterna é ir para as trevas que durarão eternamente. Não tem relação de amor, não tem casamento, não tem poesia, nem sonhos. Aqui a gente vê a descrição aí da destruição definitiva e total de Roma, tá? Começa com uma ação simbólica. Um anjo forte toma uma pedra de moinho e joga no mar. O mar se fecha sobre a pedra como se esta jamais tivesse existido. Do mesmo modo, Roma será apagada.
Jeremias fala lá no Antigo Testamento da destruição de Babilônia. Jeremias 51, 63, 64. E será que acabando tudo de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates. E dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Um homem chamado Estrabão disse, anos mais tarde, que a destruição de Babilônia tinha sido tão total que ninguém se atreveria a dizer que o deserto em que se tinha convertido sua antiga convocação tinha sido um dia uma grande cidade. Então, Roma tem que ser desolada, ela tem que ser devastada, ela tem que ser aniquilada. Então, Babilônia é o sistema destruído do mundo. É um símbolo da oposição a Deus e à sua igreja, que é o que está, né, aí pegando muito forte agora, né? Babilônia, ela é a sede da feitiçaria, o espírito que substitui Deus por magias e prostituição. Irmão, feitiçaria, tanto que farmácia, o nome vem daí, farmaqueia, né? Significa feitiçaria também, tá? Então, quando a gente vê isso, a gente está falando aí de psicotrópicos, né, mal usados, tem aí o uso medicinal e o mau uso do psicotrópico, né? Então, a gente vê aí que as pessoas estão alucinadas, cada dia que passa mais, tentando buscar o seu prazer em alucinógenos, né? Isso é um grande perigo. Então, este mundo arrogante e sedento de prazer, ele vai perecer com todas as riquezas e prazeres sedutores. Acabou. Toda a cultura e filosofia anti-Deus, as multidões que têm abandonado a Deus e vivido conforme os desejos da carne. Tudo isso perecerá. Porque muitos de nós, o que tem feito? Nós temos abandonado, né? Quando a gente fala abandonar a igreja, a gente está falando assim, abandonando o corpo de Cristo. Deixando um corpo santo, um corpo que está sendo santificado e torna-se santo porque ele está sendo santificado, torna-se justo porque ele é justificado, onde o cabeça é Cristo. Então muitos estão desistindo disso pela facilidade do mundo, pela sedução do mundo, se esquecendo que o desejo da carne, que a concupiscência dos olhos, que a soberba da vida vai trazer destruição. Os ímpios sofrerão eternamente. Quem disse isso? Deus. E ele fará assim. É desse jeito que funciona. É exatamente desse jeito. Deus disse e ele fará. Não temos para onde correr. Então, no capítulo 17, a gente viu que a Babilônia como a grande meretriz, né? A religião prostituída, apóstata, ela foi destruída. No capítulo 18, a gente já vê aí a Babilônia como um sistema político-econômico que substitui Deus pelo dinheiro, poder, prazer, e tudo isso vai entrar em colapso. Tá? Vai entrar. Há muitos anos atrás, se dizia que o mundo estava na bancarrota. Os governos, na verdade, de uma certa forma, estão desesperados. Até mesmo por má administração, né? Que nem nós estamos num país que tem dinheiro que nem água, e, no entanto, vemos pessoas na miséria. Enquanto os políticos... tá? É assim. Eles zombam da gente na nossa cara. E o que a gente faz por eles? Ora para que se convertam. Ora para que aceitem, para que Deus ilumine a sua mente e possam se converter dos seus maus caminhos. Porém, se o prazer do poder, do dinheiro, das prostituições, do engano é melhor do que uma vida digna e honesta, vá nela. Né? Como nós veremos lá, logo no fim, quem é sujo, suje-se mais. Se jogue mesmo na lama. Mas a conta vem.
Então esse mundo que tem zombado da igreja de Deus, que ridiculariza a igreja, que seduz os homens e persegue essa igreja, já está com sua derrota decretada. Tá certo? Essa não é o nosso desejo, mas sabemos que isso acontecerá. Né? A derrota deles está decretada. Tá? A grande pergunta é, nós somos cidadão de qual cidade? Nós pertencemos a qual cidade? A Grande Babilônia, a cidade condenada? Ou somos cidadão da Nova Jerusalém? Cidadão do reino de Deus? Cidadãos do paraíso? A gente, como disse Elias, a gente não pode viver cocheando entre dois pensamentos. E o problema da nossa vida cristã muitas vezes falha, é que a gente cochia entre dois pensamentos. Uma das maneiras de se manter firme diante de Deus é a oração, é o buscar na sua palavra e reconhecer o que Deus já fez. Aí sim eu posso olhar para o passado, quem eu era e quem eu sou. E ver todos os benefícios que Deus já me fez. Acompanhar com a minha mente todos os benefícios de Deus. Eu falo por mim, porque às vezes eu estou passando alguma situação, aí eu olho para trás. Eu falo, puxa, Deus nunca me desamparou. No começo eu ficava meio, poxa, mas eu vendi, na época que eu vendi o meu carro, eu podia ter comprado uma casa para mim. Em vez de comprar casa para mim, eu fui fazer para os outros. Mas aí eu olho de novo e falo, mas puxa, Deus nunca me desamparou. Eu sempre tive onde recostar a minha cabeça. Eu sempre tive em paz. Em paz comigo, com Deus. Então a gente precisa olhar lá para trás. Amigos, que eu vendi tudo que eu tinha. Eu tinha ferramentas caríssimas. Eu tinha uma ferramenta que nem mecânico. A maioria dos mecânicos não tinham. Eu vendi tudo para comprar uma casinha para um rapaz e foi o cara que me traiu. Eu olhei e eu pensava, mas tem Deus para dar. Não é a frase que a gente não usa? Mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. Eu não deixei que o meu coração se enchesse de ira, de rancor, de mágoa, Não! E quando eu vi, a última vez que eu vi, ainda convidei ele para sentar e almoçar comigo. Porque o que eu vivo falando, eu é que não posso ser igual a eles. Sou eu. O problema sempre será eu. Que isso é o que a Bíblia fala de nós darmos ao outro lado da face, não é isso? Dê o outro lado. Então o mundo nos bate e nós oferecemos o quê? Oração. Perdão. Porque a vingança não é minha. A vingança é de Deus. Né? Do Senhor é a vingança. Então essa Roma ela se transformará numa triste e silenciosa desolação. Este castigo cai sobre ela por razões bem definidas. Bem definidas. Tá? Ela vem porque seus comerciantes eram os maiores da terra. Vem porque Roma adorava o luxo, a ostentação, vivia de maneira incontrolada, não encontrava prazer nas coisas do espírito. Ela vem porque fez desencaminhar os homens com as suas bruxarias. Naum chamou Nínive de mestra de feitiçarias, Naum 3,4. Roma fletou com os poderes das trevas para envilecer o mundo. Então isso vem porque Roma é culpada de ter derramado sangue de inocentes. Ezequiel condenou a Tiro por ser uma cidade o que? Sangrenta. Ezequiel 24,6 diz assim, ó, portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária,
da panela que escuma por dentro e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela. Aí a gente vê que em Roma, os mártires ali pereceram. A perseguição que se iniciou nela cobrou suas vítimas em todo o mundo. E agora está perto o quê? Está perto o dia da rendição de contas. Então, as ruas barulhentas, alegres lá, serão lugares silenciosos como uma tumba. De toda a riqueza que ela acumulou, acumulada por Roma, não vai ficar nada. As luzes se escurecerão, reinarão as trevas, não terão mais alegria. Esse é o destino de uma civilização que se construiu sem Deus. Então o colapso da rebelião, da opressão impiedosa na terra, o que vai suscitar? Vai suscitar júbilo no céu. Para homens mortais, a vindicação da justiça de Deus é um espetáculo que os faz pensar com seriedade, mesmo quando é mais do que bem-vindo, porque não há ninguém que não esteja sujeito ao seu juízo, de alguma forma. Se tu, soberano Senhor, Salmos 133, se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Algum de vocês aí tem a resposta para isso? É uma pergunta do Salmo 130. Se tu, Senhor Deus,